Boa noite, obrigado pelo convite. Nós usamos e abusamos da expressão agora vivemos momentos decisivos, só que agora é verdade. Depois de uma crise profunda e prolongada como essa, nem o Brasil nem a esquerda vão ser os mesmos depois disso. Qualquer que seja o desfecho imediato, curto prazo, médio prazo, aquela configuração social, histórica, política não vai ser mais possível no Brasil. Eu não vou voltar para antecedentes, mas é preciso levar em conta que o nosso governo, e os dos outros países da América do Sul, tiveram sempre na contramão das tendências históricas do capitalismo contemporâneo, né? Se esse governo se consolidar, é como se a gente fosse esmagado pelas leis que nós conseguimos contornar de 2003 até 2013, 2014, 2015. Né? São as correntes históricas atuais, né? Costumamos falar que nós mudamos o período histórico, né? Saímos de um período histórico marcado pela bipolaridade mundial para um período histórico marcado pela unipolaridade sob a hegemonia imperial norte-americana, que é uma mudança brutal na correlação de força mundial. Saímos de um ciclo longo expansivo do capitalismo, como vamos dizer que era a era de ouro do capitalismo, do segundo pós-guerra até os anos 70, para uma era, um ciclo longo recessivo. E saímos de uma época que havia uma hegemonia de um modelo regulador, keynesiano, que pelo menos o Estado reconhecia a responsabilidade em termos dos direitos. E agora é um modelo liberal do mercado, todo mundo contra todo mundo, quem pudesse salva, quem se não dança. E a América Latina foi vítima dessas mudanças todas regressivas, né? Acabou o ciclo desenvolvimentista com a crise da dívida no fim dos anos 70 e dos anos 80. 4 dos principais países politicamente tiveram ditaduras militares que quebraram a capacidade de resistência do movimento popular e facilitaram o terceiro fator, né? A América Latina foi a região do mundo que teve mais governos neoliberais e os mais radicais. Né? A destruição do Estado social chileno foi brutal. A universidade passou a ser paga, previdência privada, a Argentina também tinha um Estado forte, autossuficiente em termos energéticos, passou a estar na situação que está. Né? Então, para a América Latina foi tudo devastador. Justamente porque foi a região mais massacrada, foi a que mais reagiu. Agora, reagiu sem poder voltar às condições históricas anteriores. Né? E no caso do Brasil, a gente teve 21 anos de ditadura, depois de uma breve transição e 10, 12 anos de neoliberalismo. Então, houve desmontou-se o Estado, desindustrialização, fragmentação social, então, toda uma série de fatores que são herança muito pesada. Inclusive aquela da desindustrialização por um lado e do papel cada vez mais importante do agronegócio no comércio exterior, no câmbio. Então é uma herança muito pesada. Esses governos conseguiram montar, o Lula em particular, né, montar um esquema político que nós, minoritários, conseguimos nos impor hegemonicamente. Né? Agora tem uma tendência, até de caras que não têm nada a ver com a esquerda de alguma maneira, querido companheiro Juca Kfouri, que foi meu aluno no Colégio Estadual Alberto Couto, em Santo Amaro, mas fala que como se tudo tivesse sido uma derrota. Né? A esquerda precisa fazer uma autocrítica para que nunca mais aconteça isso. Então tem uma coisa assim, o Alberto Acosta do Equador fala que foi uma oportunidade desperdiçada pela esquerda. E na hora da derrota, é claro que se pensa uma visão muito catastrófica. Pensar que a genialidade do Lula, que eu falo do enigma Lula, que o Lula montou uma arquitetura de aliança política e social que permitiu nos transformarmos em majoritário e hegemônico, sem nunca ter sido, nem politicamente, nem institucionalmente, majoritários no país. Claro, conjuntura internacional favorável e tudo mais, tá, mas não era isso tanto que contava. Só se pensa aliança política em função das contrapartidas que foi necessário ceder. Mas os 3 elementos básicos do governo que eu chamaria pós-neoliberais, para dar um nome descritivo, não é uma etapa histórica, mas é dizer governos que resistem à corrente geral que continua a ser neoliberal em escala mundial.
primeira prioridade das políticas sociais, não do ajuste fiscal. Cuidando do ajuste fiscal, mas priorizando as políticas sociais. E vamos dizer concretamente, a coerência histórica do PT, do começo até agora, é essa. Prioridade das políticas sociais. Qualquer que sejam os descaminhos que houve, mas isso a gente manteve firmemente. Né? Até o segundo governo, o primeiro governo da Dilma, em recessão econômica, fez uma bela política social. Manteve a prioridade da política social, expandiu. Segundo aspecto é, ao invés de tratar do livre comércio dos Estados Unidos, prioridade dos processos de integração regional e intercâmbio sul-sul. Deslocou o lugar do país no mundo, porque o Serra está fazendo um esforço escandaloso para deixar de existir, burra, né? Mas mudou o lugar do país no mundo, em termos de intercâmbio comercial, em termos de inserção no BRIC, tudo isso que a gente sabe. Em terceiro lugar, em lugar da centralidade do mercado, resgatar o Estado como indutor do crescimento econômico e da garantia dos direitos sociais. Então foram três, acho que, traços comuns aos 6 países, em alguns deles de maneira mais radical, né, em outros de maneira mais moderada, Brasil, Uruguai, Argentina, Equador, Bolívia e Venezuela, querendo ser antineoliberais, mas também anticapitalistas. Para isso, em perspectiva, uma linha mais radicalizada. Agora, o Lula teve a genialidade de construir essa arquitetura com as características dele. É um conciliador, mas é um construtor de hegemonia. Né? Ele conseguiu que a gente tivesse hegemonia com aliança com setores do PMDB, com aliança com setores do empresariado. Agora também as imbecilidades que se fala, inclusive o querido companheiro Ciro Gomes, culpa do Lula porque colocou o Temer. Mesmo, se a gente tivesse aliança política, nada disso era viável. Parecia que a governabilidade era um pretexto para fazer qualquer coisa. Olha a ingovernabilidade. Não é só que inviabiliza o governo, mas a regressão em termos de direitos sociais é escandalosa, é brutal. Então a questão da maioria institucional é uma questão real, que se conseguiu com um PMDB. Se a gente faz aliança com o PMDB, obviamente é ele que indica quem é que vai estar lá. Não era a escolha nossa. Nós escolheríamos o Requião, né? Não os terços. Né? Mas, obviamente, o aliado é que vai colocar, e era presidente, e ficou. Parece que nós escolhemos mal, até uma tentativa, isso você pode falar muito melhor, uma tentativa mal estruturada de substituir o PMDB foi tentada, né? Com o PSD e com o PL, etc. Não deu. Vai ver as coisas mais imediatas. Mas o Lula conseguiu isso no contexto internacional favorável e sem mover elementos estruturais. Quer dizer, acho que as principais heranças que a gente recebeu foi, primeiro, hegemonia do capital financeiro sob a forma especulativa. Pelo histórico anterior, o capital hegemônico era o grande conglomerados industriais, multinacionais, e automobilísticos era o modelo, né? Era um modelo que tinha certa capacidade hegemônica. Ele organizava alianças, ele utilizava o Estado, ele incorporava setores sindicais, tinha um certo nível de distribuição de renda, necessitava um certo nível de qualificação da mão de obra. Tá? Na passagem isso mudou muito. Quer dizer, o Reagan falava, o capital está com muitas obstruções, é preciso desregulamentar, ele vai voltar a investir e todo mundo vai ganhar. Né? E, de fato, a desregulamentação foi a bandeira fundamental do neoliberalismo, mas o que aconteceu foi aquele princípio fundamental do Marx se impôs. O Marx fala que o capital não é feito para produzir, é feito para acumular. Então, desregulamentando, ele passou a ganhar mais na especulação financeira do que na produção. Então, uma transferência gigantesca de capitais em escala mundial do setor produtivo e do setor especulativo. Não quer dizer que tem um bom empresário que investe e um mau empresário que especula. A Votorantim ganha mais especulando do que produzindo cimento. Então, em todo grande conglomerado tem uma cabeça que é especulativa. Mas esse passou a ser, por isso que o período longo é recessivo. Porque o capital financeiro, porque não é o capital financeiro que financia a produção, o consumo, a pesquisa, o capital financeiro de endividamento. Por isso que ele se fortalece na crise, né? Ele endividamento de governos, de empresas e pessoas. Então ele se fortalece na crise e ele não fomenta o desenvolvimento, ao contrário, ele é um elemento basicamente recessivo. Quando veio a crise de 2008, o Obama falou, é preciso
salvar os bancos, né? Senão o telhado vai cair na cabeça de todo mundo. Salvar os bancos e depois quem quebraram são os países. Né? Então, muito bem, obrigado. E se fortalecendo justamente porque quanto mais endividamento, mais se fortalece. Esse é o capital hegemônico no Brasil e que nós não soubemos contornar. A Dilma fazia o histórico dramático da diminuição da taxa de juros no começo do primeiro mandato. E a reversão, que ela associa, e pode não estar totalmente fora de talvez uma visão um pouco paranoica, né, de que tem a ver um pouco com a questão da conjuntura de 2013, né, em que se criaram condições de enfraquecimento do governo, se instrumentalizaram manifestações populares para ajudar a quebrar a capacidade do governo de resistir naquele movimento de diminuição da taxa de juros. Apesar que o governo não resistiu, e essa era uma grande promessa dela em 2010, né, baixar a taxa de juros ao nível do plano internacional para deixar de ter capital especulativo que se fosse atrair. Não deu, e ao contrário, se levantou. Então o governo tem um círculo vicioso de fomentar a especulação financeira com taxa de juros estratosféricas, qualquer que seja a razão. Então fortalece essa herança grave que a gente teve, e depois as outras heranças são o agronegócio, que tem se transformado talvez inevitável em todo certo momento, e a dominação dos monopólios privados dos meios de comunicação. Por um lado, poder do dinheiro, no caso dos bancos, sistema financeiro, monopólio do dinheiro, por outro lado, monopólio da terra, negócio, e em terceiro lugar, monopólio da palavra com os meios de comunicação. 3 obstáculos que nós não contornamos. Eu acho que o primeiro e o terceiro são os mais graves, né? E para dar um salto, né? Acho que o governo da Dilma falou contraditório, teve problemas, mas ele manteve a prioridade social, tá? Teve os problemas todos, ele vai falar muito melhor das subsídios, etc. Tal, tá? Que não tiveram contrapartida, foi uma tentativa meio desesperada de tentar reativar um grande empresariado que significativamente, na primeira vez que eleições brasileiras, que todo o grande empresariado, portanto todo o grande capital estava contra nós. Qualquer pesquisa prévia às eleições, quando a Dilma era a favorita, entre o empresariado, era primeiro lugar, Aécio, segundo, Maria, ele tem um bloco que estava contra. Né? E em condições nós estamos no capitalismo ainda. Né? Então, é um elemento grave. Certamente também ajudaram a canalizar recursos para esquemas como o da do Cunha para contrapor a vitória nossa, a eventual vitória nossa, no Congresso conservador. Né? É a primeira vez que acontece uma coisa dessa. Né? E nós tivemos aquele resultado eleitoral dramático, que é onde a mudança das condições de vida das pessoas foram determinantes e os meios de comunicação, portanto, tiveram menos efeito, então ganharam 70%. E da Bahia para cima, e no centro do Sul nós levamos uma lavada. A ponto que um candidato de merda como Aécio teve 51 milhões. E provavelmente, não sei quanto, 30 milhões, certamente estratos populares, não só beneficiados das políticas sociais, de origem popular. Né? Então aí os meios de comunicação foram determinantes. A formação da opinião pública foi crucial, a gente perdeu, o fuso horário do Acre nos perdoou o nosso coração, senão a gente teria tido um acompanhamento daquela apuração que seria dramático, né? Olhando aquilo lá e olhando como faltava no Nordeste. Né? Mas foi, claro que teve peripécias, né? A Dilma ia ganhar no primeiro turno. A derrubada do avião da Cunha, obviamente, mudou. Porque tinha 18% de gente que não ia votar, que provavelmente era gente originária de junho de 2013, com aquela ideia da crítica política, tá? Quando a Marina se tornou candidata, baixou 18 para 4, e ela saltou na frente. Então teve uma virada aí política que quase acabou dando certo, mudou as condições, não eram mais, a gente nunca mais voltou a ser favorito como era antes, né? Dois momentos eles estavam na frente, a Marina e depois o Aécio. E teve aquela vitória raspando, né? Que não se justificaria se não fosse o efeito dos meios de comunicação. A campanha dos meios de comunicação tinha 2 temas fundamentais e continua a ter. Um é a corrupção, né? Sempre a corrupção estatal, PT, Estado, governo, tá? Não interessa as privadas. E o outro é o terrorismo econômico, né? A inflação, não vai dar certo, isso, aquilo, aquilo outro, tá? Quando houve a campanha eleitoral, que a gente tinha horário televisivo e dava um certo equilíbrio nas exposições, nós revertemos o pessimismo econômico. Né? No final, até a maior parte dos eleitores do Aécio aceitavam que a economia ia bem. Né? Nem sequer a inflação era um problema.
Mas a questão da corrupção, sabe, que ficou a chancela, né? E essa marca 10 conseguiram duas reversões espetaculares. A reversão da imagem do PT e a reversão da imagem da Petrobras, né? Duas perdas estratégicas descomunais. Bom, não vou dar mais essas coisas, mas isso gerou essa vitória apertada e depois uma leitura absolutamente desastrosa que a Dilma fez das circunstâncias. Obviamente, se você ganha por pouco e tem uma massa de beneficiários das políticas sociais que tem que ser revertidos, aquele seria o setor fundamental. Acontece que ela pensou o tema de que o grande empresariado estava contra. Né? Não vou nem fazer a leitura das intenções. A verdade é que os dois erros fundamentais do governo dela foram desastrosos. Um é a coordenação política, né? Quer dizer, e se deixou, o governo terminou antes, demorou para começar, deixou Eduardo Cunha articular, e depois ainda lançamos um candidato para favorecer a ideia, esse é o governista a derrotar, e levamos um 7-1 daquele tamanho, e perdemos com todo o Congresso absolutamente. Né? Não vamos falar dos estilos de responsabilidades individuais, nenhum responsável está sentado nessa mesa. Né? Então, completamente coordenação política desastrosa. E outro foi a política econômica, que é uma política econômica, resumidamente, o ajuste fiscal. Né? Primeiro, socialmente injusto, fazer recair só sobre os trabalhadores pesadamente, politicamente, economicamente ineficiente. O ajuste nunca leva a retomar do crescimento econômico, ao contrário, aprofunda a recessão, e politicamente desastroso, porque levou a Dilma a sair de 50 e poucos por cento para, por mais que houve manipulação certamente nas pesquisas, de ver agora, mas o governador do Ceará falava, eles faziam pesquisa lá e dava 10%, onde tinha tido 74%. Então, houve muito. E aí, com o isolamento dele, ninguém queria saber nada do governo, e vários setores de dentro do Estado começaram a atacar e bloquear forte a estratégia que a gente sabe hoje que é derrubada. Né? Então, eu acho que muito brevemente, indo da questão estrutural para a questão, essa é a situação que se apresenta, que não é só nossa, né? Eu organizei um livrinho sobre a análise dos 6 países nossos da América Latina, cada um com uma análise, uma pessoa fazendo análise Venezuela, Brasil e voltar, e uma geral do Garcia Lineira. Então, vamos soltar um livrinho para sair discutindo aí também o que acontece aí. Mas agora essa situação que tudo foi afunilado para a votação institucional, porque eles tiveram iniciativa política. Né? Então é a votação do Senado que vai decidir o futuro do país por um tempo razoável. Se a gente perder essa votação, que é o mais provável, a próxima data de 2018, institucional, política, eles vão ter desmontado grande parte do país. Né? Dizia o Haddad anteontem para mim, eu deviam ter me achado, então, destruindo o Brasil para derrotar um cara, né? Para derrotar o Lula, de alguma maneira. O artigo da Eleonora foi um artigo muito lúcido, né? A jornalista da Folha, há 2 dias atrás, né? Que é um suicídio para o próprio capitalismo brasileiro. Né? Acontece que o sonho deles é tirar o PT, eles sentiram o que é o PT no governo, o que é o PT. Então, esquerda no governo, moderado não é esquerda, mas isso está na contramão. Foi 4 vezes o modelo de distribuição de renda, ganhou e tenderá a ganhar, e com o Lula. Então, eles procuraram um atalho e o governo foi derrubado expressamente pela maioria parlamentar deles. Né? Embora a questão da política econômica enfraqueceu e provavelmente a combinação dos dois acabou levando a isso. Se não houvesse isso, provavelmente o desenlace, pelo menos imediato, não fosse esse. Né? Felizmente acabou o meu tempo, não posso falar sobre o futuro da esquerda. Né? Eu tenho 1 minuto e meio. Não, acho que para falar uma coisa muito genérica, se a gente não tocar em elementos estruturais do capitalismo brasileiro agora, em primeiro lugar, quebrar a hegemonia do capital especulativo. Não há retomada do crescimento econômico, nada com essa taxa de juros, sem penalizar o capital. Aquilo que o Lula falava, todo mundo ganhou, né? Os ricos ganharam tanto, os pobres ganharam tanto, é verdade, deixou de ser possível, até porque a situação internacional não viabiliza mais, a gente tem que quebrar a hegemonia do capital especulativo, capital financeiro. Sem isso não tem chantagem deles, etc. Tal, endividamento, nós vamos estar presos a esse círculo vicioso de elevar a taxa de juros e tudo mais, que favorece exatamente o fortalecimento. Essa é a primeira questão. A segunda questão é a democratização dos meios de comunicação, né? Que não é nada fácil.
Em nenhum dos países, até a Argentina, que tem essa lei, o judiciário inviabilizou totalmente. Eles têm brechas, página 12, etc. Mas a grande lei que tocaria no direito de comunicação, de televisão, etc., não foi realizada. Em outros lugares, a colocação em prática foi ineficiente. Quer dizer, na Venezuela, você privatizar grandes cadeias internacionais para fazer canais de noticiário 24 horas não dá certo. Não estamos numa época de interesse político fantástico do pessoal ficar todo o tempo vendo noticiário, né? Tipo Telesur, com os médicos que tem. E o cara deixa de ter os grandes acontecimentos esportivos internacionais, as séries norte-americanas, a música, o lazer, etc. Não, telenovela, não fomos capazes de... Então, a concorrência também não temos vantagem. Nem Bolívia, nem Equador, nem Venezuela. Então, não é um tema... Além de ser difícil a questão de fazer aprovar, né? Enquanto os políticos tiverem medo da mídia, não vai ter democracia. E não é só quem tem interesse, quem tem medo de ser massacrado pela mídia. Vai mudar um pouco com o financiamento público dos meios de comunicação, mas, agora, para terminar, eu acho que um dos erros graves que a esquerda tem que assumir como tal é que nós não temos tradição de eleger representantes parlamentares, né? Cadê a bancada de educação pública? Cadê a bancada de saúde pública? Cadê a bancada de metalúrgicos, de químicos, de mulheres, de negros, de jovens? Tudo bem, é difícil com financiamento privado, mas os outros congressos não eram tão muitos quanto esses, né? E agora a gente tem um desafio grande, que é a ausência de financiamento, oficialmente financiamento privado, coloca para os partidos, e talvez para o PT colocar que era uma coisa ardilosa que o PC italiano teve, que era abrir a brecha para ter candidatos independentes na lista do partido. Senão que fica assim, então eu vou entrar para o PCdoB ou para o PT, senão eu não vou ser parlamentar. Então não, tem que criar uma flexibilização para que eles participem das listas com grau de independência relativa em termos da disciplina e tal, mas formas que favoreçam a participação. Mas hoje em dia tem 3 representantes dos trabalhadores rurais no Congresso. A gente não vai chegar a ter maioria enquanto essa maioria social que a gente tem não se espelhe lá. E isso é uma responsabilidade, 2 responsabilidades muito populares. Um é não ter facilitado a consciência social dos beneficiários das políticas sociais do governo. O governo fez a melhor política social possível, faltou o discurso. Da Dilma faltou o discurso. Você está falando agora por tudo que você não falou antes, mas faltou falar antes, né? Mas então, o movimento popular não foi capaz de organizar os beneficiários das políticas sociais. Um pouco tem um movimento sem teto agora, né? Mas é muito pouco em relação a toda a dimensão da questão habitacional. Mesma coisa em relação à Bolsa Família. E o outro é não ter eleito representantes parlamentares correspondentes. Vamos só recordar, e com isso eu termino, que o governo bancou sozinho mais médicos. Naquele momento parecia que todo o setor de saúde público, inclusive, estava contra. Nosso pessoal ficou calado, ficou neutralizado. E o governo, felizmente, ganhou e tudo mais, mas não houve nem mobilização popular, menos ainda bancada de representantes do Congresso. Com muita razão a gente queria tirar aquele ministro da Saúde e tudo mais. Mas quantos votos o setor de saúde pública deu para a gente ter maioria para poder reverter uma coisa dessa? Era um troca-troca desagradável, mas tirar o ministro da Saúde bom para colocar o ministro da Saúde ruim, mas essa questão da maioria parlamentar era vital para a sobrevivência, para terminar com uma coisa dessa. Mas eu acho que a responsabilidade não é só do governo, né, do PT, mas é genérica, mas do movimento popular em relação à consciência social dos beneficiários. Tem uma maioria social progressista no país, que votou e continua a votar. Agora precisa se organizar e ter consciência. Mas a segunda é eleger bancadas representantes dos setores sociais, diferentes características no Congresso, para construir um Congresso majoritariamente de esquerda. Obrigada, Emílio. O livro não tem a ver com isso. Quer dizer, em algum momento o Lula falou, olha, nós já realizamos as utopias de 2002. Não é que realizamos, nós colocamos na agenda nacional as questões sociais. Aqui a direita tem que dizer que vai fazer, é preciso novas utopias, pensar o futuro, nós temos que sair do labirinto que ficou girando, sobretudo porque o governo assumiu posições conservadoras, ficamos sem contestação praticamente, e você sai do labirinto possível, voltar a pensar alternativas de país, e quando a gente ganhou, né, colocou 2 projetos
E aqui tem um livro que eu organizei com o Dalari falando que Estado a gente precisa, o Boff falando esperança de futuro, o Beluso política econômica, o Ladislau sistema financeiro, o Ricardo Loggi qual é a estrutura tributária, a Teresa Tampero política social, o Padilha política de saúde, o Márcio Porsche política educacional. Bom, então aqui os textos básicos. A ideia é sair por aí, discutir, debater, para qualquer que seja o desfecho imediato, esse tema está colocado. Vamos recordar que a nossa campanha última foi vergonhosa com a ausência de posições de futuro, né? Praticamente a nossa campanha foi evitar o risco do Aécio, o risco da Marina, o risco do retrocesso. Não dissemos que não ia fazer. Então nós estamos desaparelhados bastante. Não vai resolver isso, mas espero que possa ajudar.